no estranho que está lá. Eu não conheço mais nenhum, todos eram amigos da gente, conheço. Meu nome é José César Filho, apelidado Zezé. Nasci em São José dos Campos em 22 de fevereiro de 1932. E em 1943, dia 3 de dezembro, eu já comecei a trabalhar na prefeitura. E eu nasci no Pau d'Alho, bairro pertencente a Santana. É bem Santana, na época nós dizíamos Santana, mas eles chamam de bairro do Pau d'Alho, hoje onde é o bairro do Taquari. Naquela época era Pau d'Alho, era uma espécie porque bairro hoje, se você falar em bairro hoje, o bairro está mais ou menos ligado à cidade, Morumbi, essas coisas. Naquele tempo não, naquele tempo Santana, para você ir em Santana já era um piquenique. Eu entrei na prefeitura em 43, não entrei para o concurso, porque eu comecei trabalhando nas obras que o Estado, naquele tempo o Estado fazia. O governo era Adhemar de Barros e fazia as galerias de águas fluviais. Então eu entrei no Estado. E tempos depois, quando acabou isso, é que eu passei para a prefeitura. Mas daí na época, eles contaram esse tempo todo porque, por uma sorte minha, eu tinha 12 anos e eu assinei uma folha de pagamento. E no eu assinar a folha de pagamento, eles acharam que eu tinha adquirido o direito antes dos 18 anos. Trabalhei em diversos setores. Ali na prefeitura eu trabalhei
No começo era uma espécie de serviços gerais. Depois eu passei a trabalhar no lançamento de imposto, que naquela época não era computador, não era nada, era feito por uma máquina de contabilidade. Então nós fazíamos todo o lançamento do imposto, o predial, o territorial, o indústria e profissões da época, que corresponde hoje ao ISS. Tinha aquele tempo das pensões, tinha os doentes eram obrigados, a prefeitura tinha um departamento, pavilhão de higiene, então a prefeitura, os doentes do pulmão naquela época, eram obrigados todos a lavarem roupa desse pavilhão. E a prefeitura cobrava essa lavagem de roupa, ela devolvia a roupa lavada e passada para o doente do pulmão. E ele pagava uma taxa para a prefeitura. E até isso eu ainda cheguei a lançar no meu tempo da prefeitura. Depois assumi o cargo de tributos imobiliários, também que era lançamento de imposto. E futuramente na divisão da Receita. Foi onde eu aposentei. Minha filha, eu acho que para São José foi Sérgio Sobral de Oliveira, que o prefeito que mais trouxe inovações, que os caminhões não podiam entrar no centro da cidade, tinha hora para carga e descarga, não é esse trânsito caótico que está hoje, que Deus o livre guarde, mas para a cidade, na minha opinião, foi Sérgio Sobral de Oliveira. No lançamento de imposto, da época que eu trabalhei, se não me falha a memória, nós lançávamos que era eu e o... Primeiro fui eu, depois apertou um pouco, que foi muito prédio e tal, daí arranjou um auxiliar que era o Jorginho, o Jorge Curcido dos Santos, que hoje é até secretário. Mas naquela época parece que nós lançávamos de 3 a 3.500 entre predial e territorial. O que eu achei mais interessante é que na Sebastião Húbio tinha portaria. Então nós trabalhávamos no salão grande, que eram os guichezinhos, aquela coisa, mas guichezinho para atender 3, 4 pessoas por dia. E um dia, era o seu Veloso, prefeito, chegou a pessoa, normal, sem batedor, sem nada, e se apresentou ao porteiro como sendo o governador do estado lá no Natel. O porteiro naquela dúvida se era governador, porque não estava com batedor, não estava com só o carro oficial. Ele perguntou, que eu trabalhava pertinho da portaria, Zezé, é o governador do estado? Eu falei, tem certeza, porque ele é São Paulino lá no Natel, então eu conhecia bem. Eu falei, pode avisar o prefeito. E era o governador do estado, foi recebido, o prefeito veio até a escada para receber, mas quando ele veio, o governador já tinha subido a escada, já estava metade, que é aquela escadaria grande da Sebastião, aí até avisaram o prefeito que o governador estava ali. Mas eu falo isso para vocês porque você vê, diferente, né? Hoje, por exemplo, se veio o governador do estado aqui, o estardalhaço que faz não precisa dizer para nós, né? Já sabe que é o governador do estado, né? Eu trabalhei, filha, em 2 lugares. Eu trabalhei na Sebastião Húmio, quando eu vim já era da Sebastião Húmio. E depois o São Veloso fez umas modificações, era só uma parte em cima que era a Câmara em cima, embaixo era só a Prefeitura. Depois que o São Veloso mudou, aumentou, e depois quando ele trouxe o seu Sérgio já abriu a prefeitura aqui onde é o FAME e alugou diversas casas que tinham diversos departamentos, secretarias, inclusive a de pessoal era na Nelson Dávila. Eu trabalhei um pouco lá também junto com o doutor Aed. O doutor Vicente já tinha saído nessa época. Eu já tinha aposentado, voltei a trabalhar, então eu voltei ali na Nelson Dávila e trabalhava com o doutor Aed. E ela tinha, e foi no tempo do seu Sérgio que se expandiu isso da prefeitura ter diversos lugares, até a inauguração do Paço. Quando inaugurou o Paço, a maior parte foi toda para o Paço. Eu sou Vicente Gonzaga Neto, nascido a 30 de maio de 1927, ingressei na prefeitura
em 1952, através de concurso, que foi promovido pelo Dr. Benoit Almeida Vitoretti, que era o prefeito da ocasião. E o meu primeiro cargo foi de oficial de gabinete. Morei inicialmente na Avenida João Guilhermino, número 46, onde hoje se encontra o prédio do INPS, e ao lado de onde eu morava também o atual presidente da Fundação Cassiano Ricardo, que nessa ocasião ela devia ter os seus 7 ou 8 anos de idade. Nós convivíamos muito, de vez em quando eu a via com o pai dela, passeando de charrete até, que ela gostava muito, porque São José dos Campos, nessa ocasião, o veículo mais usado era a charrete. Eu, assim, de memória, tenho que eu trabalhei com 11 prefeitos, sendo que por 4 vezes com o senhor Veloso. Dr. Jorge Zarur, Dr. Benoit, o senhor Veloso outra vez, bom, o senhor Veloso foram 4 vezes, né? Mas depois veio o Dr. Orlando Campos, Donato Mascarenhas, José Fezital, Sérgio Sobral de Oliveira e Ednardo de Paula Santos. Eu não trabalhei com os demais, porque eu me aposentei com 36 anos e meio de serviço, porque eu contei tempo anterior do fórum, por tempo de serviço, com 36 anos e meio. Por isso que eu não fui para o Paço Municipal. Em 78 eu aposentei. O Paço começou em 79. Isto eu me lembro muito bem do número, aliás, ficou até na minha memória bem. Eram 146 pessoas, incluindo pessoal braçal. Porque logo depois de oficial de gabinete eu fui ser encarregado de pessoal, aí, então essa coisa ficou na minha memória. Era um comércio que era mobilizado pelos sanatórios e pensões. E dependia muito de Taubaté, que naquele tempo Taubaté era a cidade do Vale do Paraíba, que depois foi sobrepujada por São José dos Campos e jamais ela alcançará São José dos Campos. Eu vim para São José dos Campos, eu trabalhava na Ródia Química Brasileira em Santo André. Aí disseram que eu estava com problemas pulmonares. Então, vim para cá, a Ródia tinha filial aqui, mas quando eu cheguei, eu fui trabalhar no fórum, em vez de vir para a Ródia. Comecei a trabalhar no fórum com o Bequinho, depois passou por Felisbino, o Antenor, o Ulisses e o primeiro cartório. Primeiro foi no distribuidor, depois no primeiro ofício. E daí eu fiz concurso para a prefeitura e fiquei lá até aposentar e estou aqui. Sou advogado. Quando entrei, uma das grandes obras que eu vi foi a abertura da Nelson Dávila, porque São José dos Campos não tinha ligação pela Nelson Dávila. Foi o Dr. Benoit que concluiu a abertura, inclusive passou um telegrama para o governador, que na ocasião era o Lucas Garcês. Eu recordo muito do pavilhão, inclusive tinha, quem era o encarregado lá era o Raul Roldão da Costa. E quem recolhia as roupas nos hospitais e pensões era o João Batista Donda, com uma piruinha pequenininha, que ele fazia a coleta da roupa e depois ele voltava com a roupa toda passadinha e lavada. Inclusive, tenho que eu me recordo bem, assim, ainda está na prefeitura hoje como secretário, o Jorginho, o Jorge Cursino dos Santos, secretário da Fazenda. Ele entrou menininho, com 11 anos, a mãe dele era a chefe dele. E os dois trabalharam muitos anos juntos, até que depois ele desenvolveu, né, formou-se, e a mãe aposentou, e ele continuou na prefeitura, onde está até hoje, se bem que já aposentado também. Eu tenho o João Monteiro Sobrinho,
José Benedito Monteiro, já falecido. A Fátima, nós trabalhamos juntos na gestão do Sérgio Sobral de Oliveira, né, e da gestão do Edinardo, nós trabalhamos juntos. Dona Maria de Fátima, atual presidente da fundação. Eu citei o caso das charretes aí, né? E tinha muita charrete e carroça na rua. Então teve um vereador, o senhor Pedro Davi, que, preocupado com o trânsito das charretes à noite, então apresentou a indicação na Câmara para que as charretes e as carroças andassem com um farol que sinalizasse que estavam vindo e voltando, para que não houvesse problemas para os transeuntes, que eram muito poucos. Havia uma certa rivalidade com os alunos do ITA com o pessoal da cidade, que achava que os iteanos, então, e os cidadãos joseenses daqui da cidade, achavam por exemplo, achavam que os iteanos sentiam como São José fossem inferiores. E aí havia as únicas brigas que a gente lembrava, isso aí, então, em algum baile, alguma coisinha, mas era briga só de... Acabou no outro dia, estava tudo bem, acabou, não tinha arma, não tinha nada disso aí. Porque naquele tempo não era nem departamento, era um órgão, setor de serviços municipais, assim, coisa, né? Então, trabalhava junto, pegado ao pavilhão de higiene que lavava a roupa dos doentes. E aquilo ali era o mais importante, porque as reclamações eram tudo ali. As obras de água, de esgoto, de lixo, tudo era da prefeitura, né? Hoje não, tem tudo separado, né? Tem empresas que exploram isso. Os prefeitos eram nomeados porque aqui era uma instância hidromineral e climatérica. Se bem que essa hidromineral foi muito questionada porque nunca se viu água mineral em São José dos Campos. Climatérica, sim, foi. Então, por isso, havia um auxílio do Estado para a realização de obras e os prefeitos eram nomeados pelo governador, que havia uma sucessão que tinha prefeito que, ao cumprimentar o governador num palanque, o governador lhe virava as costas, no outro dia saía no Diário Oficial a sua exoneração a pedido, e já tinha um outro no lugar dele. O horário da prefeitura funcionava do meio-dia às 6 horas. E não havia necessidade mesmo de mais que 6 horas, né? Porque nós não tínhamos... Chegando 5 horas, ninguém mais aparecia na prefeitura. 2, 3 dias por semana que a gente trabalhava. Até que depois a cidade desenvolveu com a vinda do CTA, a Dutra cortando no meio, então começaram a vir as indústrias, então aí explodiu o São José dos Campos. Naquela época havia eleição só para vereador. E o vereador não percebia nenhuma remuneração. Então, as eleições ocorriam normalmente, aquele clima, as grandes figuras de São José dos Campos se candidatavam, viu? E eram eleitos por reconhecimento do público. O público reconhecia naqueles homens os seus méritos. Então, eles eram eleitos, porque não ganhavam nada, só trabalhavam para a cidade. Eu me chamo José Pereira dos Santos, conhecido por Pereira, nascido em Itajubá em 28 de 7 de 76. Na cidade mineira de Itajubá. Entrei para São José dos Campos com a minha família, eu e a minha família, minha esposa, em 1º de janeiro de 1958. Procurar trabalho. Eu já vim para cá com 8 filhos. Sou funcionário público aposentado da prefeitura. Da prefeitura eu comecei em
23 de fevereiro de 59. Meu primeiro emprego foi na Cerâmica Vaz. Depois, houve uma campanha política do seu Veloso. Na época era nomeado. Depois, na campanha política, para a eleição, eu como presidente do Clube da Cerâmica, chamado Clubinho, eu fiz a campanha dele e ele, depois de que ganhou a eleição, ele me chamou em fevereiro para a prefeitura. Na Cerâmica Vaz eu era almoxarife e fui para a prefeitura como almoxarife também. Na Cerâmica Vaz, trabalhei junto com o Fernando Vaz, com o Leopoldo, mas a fábrica era do pai dele e do seu Mário, pai do Leopoldo e do seu Mário. E tinha outros colegas também do mesmo nível de trabalho, como eu chamava Teodoro Monteiro, não me lembro o nome dele agora. E outros colegas que eu não lembro o nome, faz muito tempo, né? Na prefeitura eu entrei como almoxarife no então pavilhão de higiene, isso mesmo. Foi feito como uma lavanderia, né? Bom, funcionava com as máquinas que tinham e os hospitais mandavam para lá e o pavilhão era mantido pela prefeitura. Aí eu só peguei de lá para cá, mas já não era mais pavilhão, já era um antigo pavilhão que servia de um depósito da prefeitura com a administração do DSO. Depois do Veloso ele foi nomeado, ele foi prefeito nomeado, depois foi eleito, aí depois veio o Marcondes, depois o Sobral, o Edinardo, e depois do Edinardo, peraí, eu não estou lembrado. Depois do Edinardo, veio o Robson, depois do Edinardo veio o Robson, o Bevilacqua, e no período Bevilacqua ficou José Luiz de Almeida como vice-prefeito. Foi quando entregou a sede lá perto do Jum para o Grupo Nova Era. O Veloso era muito urbanista, ele trabalhava muito nos jardins no centro da cidade. Então, nessa época eu conheci eu trabalhei com Romeu Klaus, quando entrei para lá. Lá era na época o DSO, tendo como diretor o seu Romeu Klaus. Nesse departamento eu conheci o professor Gutrich, estava ligado com o seu Veloso, montando a Escola de Belas Artes em São José dos Campos. Então, nessa época eu tinha sido nomeado como encarregado de setor no dia 23 de 2 de 59. Lá tinha o outro também, o Gregório, o paisagista, encarregado de todos os jardins da cidade. São José estava começando a desenvolver, saindo daquela fase de cidade sanatório, né? Cidade climatérica, para uma cidade mais comercial, e aí começou a dar abertura para os polos industriais, mas na época que nós chegamos aqui, havia ainda muito mato para ligar no centro da cidade com a Rui Barbosa, com Santana. Tinha a Tecelagem Paraíba, a Cerâmica Vaz, poucas casas ainda ali, ligando o bairro na cidade.
E como quando eu fui presidente, quando eu fui empregado da Cerâmica Vaz, com 6 meses eu fui presidente do clubinho. Dali eu conheci o clubinho o clube da Tecelagem Paraíba, o clube da Roda Osaka, que chamava. E nós, numa vivência noturna assim, modesta, mas permanente, né? Então, a gente conheceu muita gente, mas não tinha muita saída para os bairros, porque era mais plantação de eucalipto, muito mato, muita macega, e não dava ainda para a gente conhecer muita gente. Depois, no tempo do Marcondes, eu fui nomeado administrador do mercado. Administrador do mercado municipal. E lá eu fui substituir o senhor Pedro Daniel, que foi o então administrador. O mercado foi construído em 1921. Até agora é a mesma coisa, com pequenas reformas, só para manutenção, né? Mas é o mesmo mercadão antigo. A prefeitura era, naquela época, aqui na Rua 15, na esquina da Sebastião Húmel. Eu era administrador do mercado. Depois o Marcondes criou a feira, eu passei a acumular função de administrador do mercado e administrador da feira. Depois, como a feira aumentou muito, precisou arranjar novos auxiliares, mas mesmo assim eu continuei ainda uns 2 ou 3 anos acompanhando o desenvolvimento da feira. Para criar a feira em São José dos Campos, foi preciso o doutor Marcondes mandar caminhão buscar gente em Guarulhos, em São Paulo, para começarem os primeiros negócios na feira. Os mais antigos que eu conheci no mercado foi o seu Marques, com um banco de frutas e cerâmica. Um compartimento onde tinha uma seção de frutas e uma seção de cerâmica. O Pascoaleta e Maia, louças e cerâmica e utensílios domésticos, também um compartimento. O Eliseu Baduel tinha um compartimento de venda de fumo. O seu Kiko e Dona Aurora, a banca de frutas e verdura. Vendia também abacaxi, mas só inteiro. O Constâncio, um dos mais antigos, que é pai do vereador Jair Pintos, ele tinha uma banca de fruta e verdura e vendia muito abacaxi picado. Tinha gente que saía de longe para vir chupar abacaxi na banca dele. Era um colosso, mas ele era meio desorganizado. Ele espalhava o abacaxi pelo chão, dava aquele montão de abacaxi, dava o que fazer para a gente da administração botar a casa dele em ordem. Mas não tinha briga, não. E durante os 20 anos que eu fui administrador do mercado, eu não fiz nenhum inimigo. Cumpri o meu dever sem prejudicar ninguém e sem criar nenhum inimigo. E dentro do mercado, em 82, quando eu despedi do mercado para que eu tinha sido colocado à disposição do Grupo Nova Era, lá perto do Jumbo, na Praça Deodato Ramos, 67, lá perto do Jumbo. E aí eu fui colocado, então, em 82, colocado à disposição do grupo. E nessa ocasião, em 82, o José Luiz de Almeida, que estava substituindo o prefeito, que era vice-prefeito, ou como presidente da Câmara, ele assumiu a prefeitura, foi uma jogada política aí que eu não entrei no mérito da questão. Então eu despedi do mercado e recebi um cartão de prata muito bonito, muito grande. O Jairo Pinto fez discurso e em 82 mesmo, na Praça Deodato Ramos, na sede do Grupo Nova Era, nós recebemos a chave do então prefeito, José Luiz de Almeida, com banda de música, com reportagem de jornal e com o nosso chorinho,
porque o Grupo Nova Era já tinha um chorinho, um chorinho formado por nós. Então foi com música, banda de música também, do Cocente foi tocar para nós.